Eu sou Evaldo da Assunção, sou médico, escritor, fui presidente da Academia de Medicina, Mineira de Medicina, e fui também membro do Secretariado Arquidiocesano Provida de Belo Horizonte e membro da Academia Marial de Aparecida. Nessa caminhada que eu venho fazendo, eu fui colecionando muitas coisas que eu acho importante compartilhar com as pessoas de boa vontade que se interessam por conhecer algumas coisas importantes na vida da gente. Nós vamos abordar nessa apresentação as manifestações marianas, tendo como foco principal o mistério de Nossa Senhora de Guadalupe. Nós explicaremos tudo isso no decorrer dessa exposição. Ela será feita em duas partes, sendo que essa primeira parte vai ser uma visão da história do manto, o que aconteceu. E a segunda parte nós vamos falar sobre a parte de estudos científicos, de pesquisas feitas nesse manto que é o centro dessa nossa apresentação de hoje. Manifestações marianas são aquelas em que Maria Santíssima, de uma forma ou de outra, se manifesta para alguma pessoa. Na história existem inúmeras manifestações de Maria, com inúmeras manifestações de outros santos, né? Mas é importante a gente entender que existem duas formas de manifestação, ou melhor, poderiam existir duas formas. A primeira é a visão e a segunda a aparição. A visão, a gente diz que há a visão quando ela se forma através da mente da pessoa, do vidente. A pessoa que aparece, né, ela é só vista pelo vidente. Se tiver outras pessoas por perto, ninguém vai ver o foco daquela manifestação. E outro detalhe é que, normalmente, os videntes, dentro da ideia de visão, eles sempre têm a visão dos santos, de Cristo ou da Virgem Santíssima, de acordo com a sua cultura, de acordo com o seu entendimento sobre aquelas pessoas. Na aparição é diferente. A aparição, a presença do que é visto, né, ela é real e independe da cultura do vidente. Não interessa se ele mora na África, no Japão, na China, no Brasil. Quem aparece como ela era na sua realidade terrestre, quando estava presente aqui na nossa Terra. A pergunta é o seguinte: existe aparição? Eu vou falar para vocês que não. Eu acredito que não existe aparição. O que existe sempre é visão. E depois nós vamos mostrar qual é a diferença que existe entre esses dois. Mas, basicamente, eu quero te chamar a atenção para o seguinte: na visão, a pessoa, como eu disse, ela vai ver como ela culturalmente entende aquela pessoa, né, o santo, o que for que ela está vendo, ou que pensa estar vendo. Na aparição, a pessoa que aparece exatamente como ela era enquanto viva estava nessa nosso planeta Terra. Aqui um exemplo bem claro para a gente entender isso que eu estou falando. São Francisco, assim como outros santos da Igreja Católica, tiveram manifestações, né? Vamos chamar isso genericamente por enquanto. Tiveram manifestações de Nossa Senhora, de Jesus, de outros santos. E o que acontecia? Vamos pegar o caso específico de São Francisco. Ele teve, né, a sua mão marcada pelo lugar da chaga de Cristo pregado na cruz. Isso aconteceu com outros santos também, que apresentavam essas marcas dos estigmas da crucificação de Jesus. Contudo, todos eles, todos sem exceção, né, apresentavam Cristo com o cravo, a ferida, no centro da palma da mão. Enquanto que, na realidade, o cravo foi colocado na mão de Cristo
nessa região aqui chamada região do carpo, nesse lugar. Por que isso? Porque um prego colocado aqui, ele não dá condição de sustentar o corpo crucificado. A mão rasga e o corpo cairia. Então, o único lugar certo para colocar é nesse local, porque aqui nós temos fortes, os ciclos aqui fortemente ligados, e um prego que vai passando dentro deles, entre eles, né, vai dar sustentação para o corpo ficar suspenso. Então aqui nós vemos as chagas em ilustrações de São Francisco, aqui na palma da mão, né? E aqui, aonde que a chaga realmente foi, nessa região do carpo, que sustenta o corpo sem maior problema. Então, se as visões deformam a pessoa, a gente entende porque aquilo ali não é a manifestação física daquela pessoa. Mas, se a aparição, se houvesse, tudo tinha que aparecer exatamente como foi na realidade histórica da pessoa. Como aconteceram já muitas manifestações de santos de Jesus Cristo e de outros, da Virgem Maria, então, no século XVIII, né, o Papa Bento XIV resolveu definir a autenticidade para analisar as visões ou aparições. A primeira é examinar a pessoa do vidente, ver sua vida, se é uma pessoa de saúde psíquica, se ela não tem nenhum comportamento anti-evangélico, anticristão. Então, que tudo isso levaria a uma desacreditação das manifestações. O conteúdo da manifestação não pode contradizer nem a razão humana, né, o que seria falso, maldoso ou imoral, e tampouco a revelação divina, ou seja, os dogmas e as doutrinas do magistério da Igreja. Se uma pessoa tem uma manifestação que lhe fala coisas contrárias a tudo isso, ela não será aceita com toda certeza pela comissão que normalmente estuda essas manifestações. Observar a forma da manifestação. Se a forma da manifestação é uma coisa mais tranquila, suave, bonita, né? Tudo bem, porque Deus é perfeito e é amor. Ele não vai se manifestar em situações de total imperfeição. Observar a finalidade da manifestação. Se a mensagem que é transmitida pelo vidente, né, orienta, ajuda para o aprofundamento da fé e a vivência cristã, provavelmente ela será uma visão autêntica. Mas se ela contradiz as normas da igreja, se contradiz os conhecimentos que a gente tem evangélicos, então certamente ela é uma manifestação irreal. E um item que também foi definido pelo Papa, né, é que tem que ocorrer um milagre, né, durante essas aparições para que dessas manifestações, para que ela possa ser bem definida, se é real ou não. Então, seguindo esses critérios, né, nós vamos poder analisar as manifestações marianas que existiram no mundo até hoje. São muitas, bastante, né? A maioria não foi aceita pelo magistério da Igreja. Muitas delas não suportam essas avaliações que nós expressamos antes e são consideradas como fraudes ou como ilusão dos videntes. Pode ser uma fraude com culpa da pessoa, por má fé, e pode ser uma ilusão por ingenuidade, né? Então, elas não são aceitas pelo magistério. E, mesmo sendo visão, né, muitas vezes ela não perde sua importância, porque se ela for autêntica, ela vai estar transmitindo uma mensagem realmente positiva para o aumento da fé e o comportamento da pessoa mais adequado. A razão e a própria teologia rejeitam as aparições. Por quê? Porque uma aparição, na verdade, seria uma comunicação dos mortos com os vivos.
coisa que a Bíblia e o magistério da igreja rejeitam. Portanto, uma aparição não condiz com aquilo que são com os ensinamentos da igreja, nem tampouco com os ensinamentos bíblicos. As principais manifestações marianas, as mais conhecidas, começam com a do México, que é Nossa Senhora de Guadalupe, que nós vamos conversar sobre ela daqui a pouco. Foi 1531. Depois vem a manifestação da Virgem em Aparecida, porque aquela estatueta da Virgem que foi encontrada milagrosamente, duas metades separadas por pescadores que lançavam a rede, pescavam peixes, mas também veio, numa dessas lançamentos da rede, veio um pedaço da imagem, depois jogando em outro lugar, vem outro pedaço da imagem. E só isso aí já mostra que é alguma coisa extraordinária, porque pegar uma parte da imagem, tudo bem, é possível, mas logo em seguida pescar outra e afastar daquele local, alguma coisa de sobrenatural estava acontecendo. A manifestação em Paris, em 1830, foi uma jovem, que viu, entre aspas, ela viu a Virgem Maria, que conversava com ela, e durante as manifestações ela deu a ela um modelo de uma medalha, que ela dizia que, sendo usada constantemente, ela estaria sempre protegendo o seu portador. Essa medalha ganhou o nome de medalha milagrosa. Em Lourdes, a aparição de 1858, em Portugal, na França, também na França, porque a primeira foi em Paris também. Em Lourdes, na França, Bernadette Soubirous, uma jovenzinha, teve uma manifestação mariana que trouxe muito acalento para aquele povo que estava vivendo muitas dificuldades, muita luta. Então, ali se tornou o centro principal de peregrinação mariana. Por quê? A coisa que mais acontecia lá eram milagres. Para você ter uma ideia, ao longo desses anos, desde 1858, mais de 6.000 milagres aconteceram ali, milagres de cura. Entretanto, a igreja é muito cuidadosa e ela sempre manteve uma equipe médica, uma equipe de profissionais que avaliavam os casos um por um para ver se aquilo ali tinha fundamento ou se não tinha. Se foi uma cura real ou se é uma cura que poderia ter acontecido até por um pouco de vamos dizer, influência psicológica da pessoa naquela área, naquela doença que ela estava sofrendo. Então, para se ter uma ideia do rigor dessas avaliações, até a época dessa levantamento, tinham 65 milagres apenas reconhecidos oficialmente, ou seja, foram curas sem qualquer explicação natural para aquilo que aconteceu. Então, nesse caso, todas as condições que foram lá colocadas pelo Papa Bento XIV, elas simplesmente cumpriram, e os milagres foram se multiplicando. Fátima foi outra manifestação interessante, em 1917, para 3 pastorinhos, e em Portugal, também vivendo uma situação nacional complicada. Então, esses 3 pastorinhos tiveram a visão, a manifestação de Nossa Senhora. E aqui vem o interesse, a coisa interessante, pelo que nós já falamos. Eram 3 pastorinhos, 3 meninos, um menino e 2 meninas. A mais velha, Lúcia, que morreu há pouco tempo, ela via Maria Santíssima, ela ouvia as mensagens de Maria e ela falava com Maria. Então, havia um intercâmbio total entre as duas. Mas, ao mesmo tempo, a sua irmã, mais nova, que estava com ela, somente via e ouvia, mas não conversava com ela. E o menino, ele somente ouvia, não via,
nem conversava com ela. Portanto, 3 pastorinhos, 3 pessoas, crianças, que não tinham maldade nenhuma para inventar coisas, né? Elas tiveram essas manifestações diferentemente. Se fosse uma visão, claro que Nossa Senhora seria vista por todos, mas nem a visão foi permitida aos outros 2. Então, uma coisa que a gente percebe que é realmente uma manifestação de visão e não de realidade física. O importante é a gente lembrar que nenhuma manifestação, mesmo as reconhecidas pela Igreja, mesmo as reconhecidas, não são dogmas de fé. Ou seja, um católico não está obrigado a acreditar na aparição ou manifestação de Maria em qualquer dos lugares que a gente referiu. Nós somos livres para, dentro do nosso livre-arbítrio, dentro da nossa consciência, nós aceitarmos ou não. Mas essas que eu já citei e algumas outras são reconhecidas pela Igreja, que tem tudo para ser consideradas verdadeiras. Existem outras também, com muitas coisas fortes, acontecendo milagres e alguns detalhes mais, né? Mas que a Igreja ainda não reconheceu. A primeira seria a Rosa Mística, acontecida em Monte Chiari, na Itália, em 1947, e depois, em 1981, as manifestações de Medjugorje, na Iugoslávia, país que tinha sofrido muito com a Segunda Guerra. Então, essas manifestações, com outras que estão, de vez em quando aparecem, aqui no Brasil tem várias, né? Elas podem até ser e virem a ser reconhecidas. Mas, até agora, elas estão ainda em estudo, que é um estudo lento, de amadurecimento, para não se fazer afirmações sem maior responsabilidade. Então vamos falar sobre a mais conhecida delas, que é exatamente a acontecida no México no século XIV, mais precisamente em 1531, ou seja, 30 anos praticamente depois da descoberta das Américas. Lá, Maria recebeu o nome de Nossa Senhora de Guadalupe, depois eu vou explicar por que desse nome, e foi proclamada padroeira da América Latina pelo Papa Pio X em 1910 e depois padroeira das Américas pelo Papa Pio XII em 1946. Foi logo no fim da Segunda Grande Guerra. Então, o Papa Pio XII colocou Maria como padroeira das Américas, porque aí incluía, inclusive, a América do Norte e a América Central. Vamos conhecer essa história da Nossa Senhora de Guadalupe, que é muito interessante e muito boa para a gente refletir sobre isso. Para a gente entender melhor, eu coloquei esse mapa que representa o lugar onde os personagens, né, moravam, existiam, que é exatamente no lugar onde a cidade do México, a capital do México, né, estava já em formação, logo ao lado de uma aldeia indígena dos índios astecas, que eram os moradores da região, chamada Tenochtitlan. Essa era a área, tinha lá um templo grande para os deuses astecas, e na cidade do México havia um bispo, né, e alguns catequistas que procuravam catequizar os índios astecas para colocá-los, né, dentro da Igreja Católica. E um desses índios astecas, ele morava numa vila, num lugarejo chamado Tupetlac, que ficava do outro lado do lago de Texcoco, que o México era cheio de lagos em torno aí da cidade do México. Lagos que foram drenados a mando dos espanhóis, porque sonhavam que ali tinha muitos tesouros astecas e nunca encontraram nada. Mas acabaram com os lagos, hoje está tudo povoado, mas na época existia, inclusive, aquele aterro que ligava a Tupetlac à cidade do México.
E ele começava, lá do lado de lá, num pequeno morro chamado Cerro de Tepeyac. Esse é o cenário das manifestações marianas que nós vamos ver agora. Aqui, para ter uma ideia, uma figura ilustrativa mostrando a cidade de Tenochtitlan, né? Titlan, que era a cidade azteca do século XIV e que deu origem à capital do México, a cidade do México. Ali, né, perto dali, do outro lado do lago, morava, naquela aldeiazinha que eu mostrei, algumas famílias de índios aztecas, que nós mostraremos depois. A vestimenta desses índios aztecas eram feitas com a fibra do maguey, uma planta que parece a nossa pita, né, que ali está sendo preparada para fornecer as fibras para fazer o tecido chamado ayate, com o qual se faziam as tilmas. A tilma é um manto que a pessoa veste pela cabeça, tem um furo em cima e simplesmente joga em cima do corpo e ele vai até abaixo dos joelhos. Então, esse cenário e esse manto, né, nós vamos precisar de entendê-lo. Então, vamos começar a nossa história. A primeira visão aconteceu em 9 de dezembro de 1531. No sábado, bem cedo, Juan Diego, que era um azteca de 51 anos, ele era recém-convertido no catolicismo. E todo fim de semana ele ia até a cidade do México para as reuniões da catequese. E nesse dia ele estava indo para a cidade do México, quando ele lá, passando ao lado do cerro, ele escutou uma voz que o chamava: Juanito, Juanito. E ele assustou, porque falou: quem está me chamando? Eu estou sozinho aqui, não tem ninguém aqui. Aí ele olhou para o morro e viu que tinha uma jovem, né, uma jovem senhora ali, e ele se aproximou dela para conversar com ela, que ela estava chamando a ele. E ela fala com ele que ela quer que ele vá até o bispo do México, né, para dizer a ele que ela quer que se construa nesse local uma igreja para a adoração do seu filho. Olha a diferença que eu falo dessa questão de aparição e visão, que ela não pediu para fazer um templo para ela, ela não pediu nada para ela, para ser adorada, cultuada pelos aztecas naquele lugar, mas para que o seu filho, Jesus Cristo, fosse ali adorado. Então, o Juan Diego foi para a cidade do México. Chegando lá, ele deu um jeito de visitar o bispo, chamado Frei Juan de Zumárraga, espanhol, né? E então, conversando com ele, ele contou o que tinha acontecido e que aquela senhora tinha pedido para que fosse feita essa igreja naquele local. O bispo olhou e dispensou, falou: eu vou pensar, você sai. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para a tilma, que dá para ver perfeitamente o pano que vai pela frente, vai até atrás, longamente, e com o orifício em cima, onde ele entra pela cabeça. Mas o bispo falou: não, você volta aqui depois e nós vamos conversar nisso. Ele voltando para casa, depois da reunião com o bispo e da aula de catequese, ele voltou e no cerro, né, de Tepeyac, ele encontrou novamente a senhora, que perguntou como é que foi a entrevista dele com o bispo. E ele contou e falou: olha, ele não ficou muito convencido, não. Então ele falou: não, amanhã você volta que nós vamos conversar outra vez. Muito bem, no domingo pela manhã, o Juan Diego preparava-se para ir para a cidade do México e encontrar com aquela senhora. E então ele foi, né? E lá chegando, o bispo, com uma certa dificuldade para recebê-lo, aceitou conversar com ele, e ele, como ele insistia na petição da jovem senhora, né, o bispo falou: olha, faz o seguinte, traz um sinal da Virgem
para que eu conheça, que eu saiba que é ela mesma que está te falando. E o Juan Diego falou, tá bom, perfeitamente, eu vou falar com ela. Voltando para casa, no domingo, né, depois da reunião da catequese, da conversa com o bispo, ele encontra e tem uma terceira visão da Virgem Maria, quando ele recebe dela a promessa de que se que ele voltasse no dia seguinte para ela dar a ele um sinal que ele iria levar para o bispo. E aí ele ficaria convencido. Só que na segunda-feira, que era o dia que ele ia voltar, o tio de Juan Diego, que morava com ele, e que sofria de varíola, e muito avançada, amanheceu muito mal. E o Juan Diego falou, não, eu não vou à cidade do México, vou ficar aqui cuidando do tio. À noite, o tio pirou mais ainda e pediu a ele que fosse, né, buscar um padre para ele se confessar com o padre, porque ele estava sentindo que ele estava partindo. Na terça-feira, cedo, Juan Diego saiu para ir buscar o padre. E aí, chegando lá no cerro, ele falou assim, meu Deus, se eu passar aqui, se tiver a Virgem estiver por aqui de novo, aquela senhora, eu vou atrasar, não vou conseguir achar o padre, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar do outro lado do cerro, e do outro lado ela não vai me ver, e depois eu passo aí e converso com ela. E fez isso, foi por outro lado. Quando ele estava no meio do caminho, no cerro, né, ele escuta aquela vozinha outra vez, Juanito, Juanito, e ele volta, quando ele vê, dá de cara com a jovem senhora, que pergunta, por que você está passando do outro lado? Ele falou, não vou mentir para a senhora. E contou para ela a história do tio, que ele estava cuidando dele lá. Aí a senhora falou, não, vamos fazer o seguinte, você vai pegar o sinal que eu prometi, tá? Agora, não se preocupe que o seu tio, nós vamos resolver esse problema. Sobe lá em cima e você vai apanhar umas rosas que você vai encontrar lá em cima. Aí ele achou até estranho, porque era dezembro, um inverno lá no México é muito, muito forte, né? E além disso, todo o terreno do cerro de Tepeaca é arenoso e cheio de pedras. Então era praticamente impossível ter flores naquele lugar, ainda mais naquela época. Mas ele confiou e foi. Quando ele subiu lá no cerro, ele encontrou um canteiro repleto de rosas de castela. Rosas de castela é uma rosa grande, bonita, vermelha, excepcional, isso que vocês estão vendo na fotografia. E ele então colheu um buquê dessas rosas e desceu outra vez para encontrar com a Virgem. E quando ele chegou, ele tinha colocado as rosas no seu manto, como está vendo ali nessa imagem, e ele, segurando a parte da frente, fez uma espécie de uma bolsa com o manto, onde ele carregava as rosas. E ele mostrou para a Virgem e falou, olha, isso aqui que é o sinal? Ele falou, exatamente, você vai e entrega ao bispo, que com certeza ele vai te escutar agora. Ele falou, tá bom, estou indo. E foi. E depois, quando ele voltou, aqui eu vou dar um saltozinho no tempo, né? Quando ele voltou para casa, conforme a Virgem já lhe havia dito que ele não precisava de preocupar com a doença do seu tio, né? E realmente, quando ele voltou, o Juan Bernardino já estava fora da cama e muito bem, e contando que a Virgem teria aparecido para ele também, né? Ele teve uma visão também da Virgem Maria, e ficou totalmente curado da sua doença. Juan Diego chegou lá na cidade do México e foi outra vez falar com o bispo. Mas aí ele encontrou muita dificuldade para falar, porque aquela vai e volta dele, com aquela história que já devia estar circulando ali entre todos os auxiliares do bispo, o bispo não queria recebê-lo. Mas ele insistiu tanto, que o bispo falou, manda ele entrar. Aí falou, olha, eu estou aqui para trazer o sinal que você pediu. O bispo falou, cadê o sinal? Aí ele solta o manto, e a hora que ele solta o manto, as rosas se espalham pelo chão, e ali tinha várias pessoas junto com o bispo, conversando, resolvendo problemas. A hora que eles viram aquilo, eles caíram ao chão de espanto, e o próprio bispo se ajoelhou
diante daquele fenômeno, né? E, ao mesmo tempo, no manto branco do Juan Diego, na parte da frente, formou-se à vista de todo mundo a imagem da Virgem Santíssima. Então, é escusado dizer que não houve mais dúvida nenhuma e o bispo falou, não, nós vamos construir sim a igreja lá para que a Virgem pediu para adorar Jesus naquele lugar. Então, as dúvidas acabaram por completo. Bom, e isso aconteceu. Foi construída uma igreja, depois veio ser feita uma catedral, e agora é uma catedral novíssima que eu vou mostrar oportunamente. O nome Guadalupe, que foi dado para Juan Diego comunicar-se sobre ela, e o bispo perguntou, mas como é que é o nome dessa virgem? Ele falou assim, ela disse que eu sou Cuatlalope. Cuatlalope é uma palavra na língua nahuatl dos astecas, que significa aquela que esmaga a serpente com o pé. Eu acho que fica mais do que claro para quem tem o mínimo de conhecimento, né, da história bíblica da Virgem, né? Então, o nome que foi dado foi Cuatlalope. Só que ali, lá com os bispos, estava cheio de espanhóis. E eles escutaram Cuatlalope, que tem uma sonoridade muito parecida com Guadalupe, que é o nome de uma famosa imagem da Virgem Maria que é venerada na Espanha. Então, logo o nome dela é a Virgem de Guadalupe. Na velha basílica, foi construída no século XVI, tinha um altar onde o manto de Juan Diego ficava exposto continuamente, e sempre muito ornamentado, e ali celebravam missas. Mas um dia houve um episódio muito trágico. No dia 14 de novembro de 1921, um fanático tentou destruir o altar e o manto, né, colocando uma bomba escondida lá no altar e saiu. Quando a bomba explodiu, tudo aquilo ali veio abaixo, até um crucifixo totalmente de bronze ficou totalmente retorcido, né? Mas inexplicavelmente o manto não teve nenhuma lesão, permaneceu absolutamente íntegro. A imagem, como nós vemos hoje, de Nossa Senhora de Guadalupe é essa que apareceu primeiro, né? Essa cheia de cores, mas, na verdade, essa imagem não é a imagem que se formou no manto do índio, a original, porque ao longo dos anos, muitos artistas, pintores, alguns fiéis astecas e devotos, né, fizeram acréscimos para enfeitar mais aquela imagem. Eles não tinham noção do que estavam fazendo e fizeram essa imagem, que é muito bonita, e é a que a gente vê sempre essa imagem. No entanto, em 1979, dois cientistas, Smith e Callaghan, fizeram um estudo minucioso dessa imagem, usando recursos de tecnologia mais atualizadas, e com isso eles conseguiram eliminar tudo aquilo que estava em cima da imagem, né, colocado posteriormente. Então apareceu essa imagem que a gente está vendo nos filmes que eles fizeram, apareceu essa imagem que seria exatamente a imagem como que se formou no manto e que é como Maria se apresentou perante o bispo e todo mundo. Então, esse foi um dos primeiros estudos que tiveram, nós depois vamos abordar mais coisas. Aqui um detalhe, né, por exemplo, desses raios de sol, de luz, né, que saem de trás da imagem da Virgem, foram colocados posteriormente. Então a gente observa que muitos deles já estão descascando, já está faltando pedaço,
Na tinta, toda onde teve tinta colocada depois, já está uma deterioração. Mas aquela imagem original, nada nela se deteriora. Não acontece nada naquela imagem. Também um elemento a mais para ser, né, pensado. Então, essa é a história do manto de Juan Diego, né, que está até hoje lá na catedral, na nova catedral, belíssima, que nós veremos no segundo vídeo. E eu convido a todos para assistirem a segunda parte desse vídeo, porque nós vamos mostrar, nessa segunda parte, os estudos que foram feitos, estudos científicos que foram feitos no manto, com todos os rigores de tecnologia e de fiscalização, inclusive por parte dos responsáveis pelo manto, né? E na imagem que está misteriosamente impressa nesse manto, que tem coisas incríveis. Mas nós veremos tudo no próximo vídeo, né, que será a continuação desse. Eu convido a todos que quiserem, né, para visitar o nosso grupo lá no YouTube, né, porque eu tenho vários vídeos já publicados e vou publicar ainda mais ainda. Todos vão ficar no meu canal do YouTube. Então, quem quiser, não se esqueça de dar o seu gostei ou não gostei, né, nessa apresentação, e se inscreva no meu canal, porque vocês se inscrevendo, vocês vão ter oportunidade de vê-lo, né, e ver novas coisas que vão surgindo durante o tempo.